Ela entrou no auditório apenas para limpar o chão. Uma aluna quis humilhar a faxineira e fazer os colegas rirem quando o professor disse: "Toque algo, empregada, faça a turma rir." Mas quando Joana colocou os dedos nas teclas, o mundo inteiro parou de respirar. Joana empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor do Conservatório Imperial, sentindo o peso de cada passo. Não era só o balde cheio de água sanitária que pesava. Era o silêncio daquele lugar, o cheiro de madeira encerada, o eco dos seus sapatos baratos batendo no mármore frio. Tudo ali gritava que ela não pertencia àquele mundo. E talvez fosse exatamente por isso que escolhera trabalhar ali, para estar perto da música sem precisar tocá-la, para ouvir sem ser ouvida, para existir nas sombras de um passado que ninguém podia descobrir. Eram quase 6 da tarde quando ela chegou na porta do grande auditório. Normalmente aquele horário era silencioso, mas hoje tinha movimento. Vozes altas, risadas, o som inconfundível de um piano sendo tocado com técnica impecável, mas sem alma. Joana hesitou com a mão na maçaneta. Sabia que devia esperar a aula terminar para limpar, mas o horário dela estava apertado. Tinha outros 3 andares para fazer antes do turno acabar. Abriu a porta devagar, tentando não fazer barulho. O auditório era imenso, com cadeiras de veludo vermelho dispostas em semicírculo ao redor de um palco onde um piano de cauda brilhava sob os refletores. No centro de tudo estava o professor Dante Moraes, um homem na casa dos 40 anos, cabelo perfeitamente penteado para trás, camisa social impecável, relógio que provavelmente custava mais que o salário de Joana em um ano inteiro. Ele gesticulava dramaticamente enquanto falava para um grupo de uns 15 alunos, todos vestidos com aquela elegância casual que só dinheiro compra. Roupas de grife que pareciam simples, mas que Joana sabia custar fortunas. Ela conhecia aquele mundo, tinha vivido nele uma vida inteira atrás. Joana começou a limpar as fileiras do fundo, movendo-se em silêncio, invisível como sempre preferia ser. Mas enquanto trabalhava, não conseguia deixar de ouvir a aula. Dante estava criticando um garoto que acabara de tocar. O menino não podia ter mais que 16 anos, magro, com roupas visivelmente mais simples que as dos outros alunos. Tecnicamente correto, mas emocionalmente vazio. Dante disse com aquele tom professoral que misturava conhecimento com arrogância: "Você toca como quem está cumprindo uma obrigação, não como quem está criando arte." O garoto baixou a cabeça, as bochechas vermelhas de vergonha. Alguns alunos riram baixinho. Uma menina na primeira fila, de cabelos loiros perfeitamente escovados e olhos azuis que poderiam estar em qualquer capa de revista, riu mais alto que os outros. Rafaela Ventura. Joana conhecia o nome porque todo mundo no conservatório conhecia. Filha do empresário Ventura, a menina era tratada como realeza ali dentro. "Sabe qual é o problema, Mateus?" Dante continuou, aproximando-se do garoto. "Você está aqui por bolsa social, não é? Veio de escola pública?" O menino assentiu sem levantar os olhos do chão. "Pois é, e isso fica evidente. A técnica pode ser ensinada, mas a sensibilidade, bem, isso vem de berço. Vem de crescer ouvindo música clássica em casa, de ir a concertos, de viver e respirar essa cultura." Joana sentiu o estômago revirar. Conhecia aquele discurso, já tinha ouvido variações dele a vida inteira. A ideia absurda de que talento tinha sobrenome, que genialidade vinha com certidão de nascimento dourada. Rafaela levantou a mão, um sorriso malicioso no rosto. "Professor Dante, acho que entendi. É tipo pedir para alguém da favela entender vinho francês, né? Falta refinamento." A comparação arrancou gargalhadas de vários alunos. Mateus encolheu ainda mais, como se quisesse desaparecer dentro da própria pele. Joana apertou o cabo da vassoura com força, tentando controlar a raiva que subia como bile. Mas foi o que aconteceu em seguida que quebrou o frágil autocontrole dela. Mateus se levantou para sair,
olhos vermelhos segurando as lágrimas, quando tropeçou na alça da própria mochila e caiu de joelhos. A pasta com partituras se abriu, espalhando papéis pelo chão. A risada foi geral, alto, cruel, sem piedade. Rafaela filmava tudo no celular, já planejando a postagem que faria nas redes sociais. Dante não fez nada para parar. Só ficou ali parado, braços cruzados, com um sorriso de quem estava assistindo a um entretenimento. Joana largou a vassoura e foi até o garoto. Ajoelhou-se ao lado dele e começou a juntar as partituras, uma por uma, organizando elas com cuidado. "Está tudo bem", ela sussurrou baixinho para que só ele ouvisse. "Você tocou bonito. Não escuta o que eles falam." Mateus olhou para ela com surpresa, depois, com gratidão. Pegou as partituras das mãos dela, murmurou um agradecido e saiu quase correndo do auditório. O silêncio que caiu foi diferente do anterior. Tenso, perigoso. Bem, Rafaela disse alto, guardando o celular, mas com os olhos brilhando de malícia. "A empregada tem opinião sobre música agora?" Joana se levantou devagar, sentindo todos os olhares sobre ela. Queria voltar para o canto, pegar a vassoura, desaparecer, mas alguma coisa nos olhos de Rafaela dizia que já era tarde demais para isso. "Você acha que ele toca bonito?" Rafaela continuou, levantando-se e caminhando em direção a Joana como uma predadora cercando a presa. "Você, que limpa privadas para viver, acha que entende de Beethoven?" "Rafaela", Dante disse, mas não havia repreensão na voz. Havia curiosidade, diversão. "Deixa eu ver se entendi. A moça aqui não só acha que o Mateus toca bem, como aparentemente sabe o que é uma boa execução musical." Os outros alunos começaram a se mexer nas cadeiras, sentindo que algo interessante estava prestes a acontecer. Telefones celulares foram discretamente posicionados. Joana conhecia aquele tipo de armadilha. Tinha visto acontecer 1000 vezes. Só estava ajudando o menino a juntar os papéis. Joana disse baixo, tentando recuar em direção ao carrinho de limpeza. Não! Rafaela cortou o caminho dela, um sorriso perverso estampado no rosto perfeitamente maquiado. "Você não vai escapar assim. Aposto que nem sabe o que é um dó sustenido. Aposto que nunca na vida colocou a mão em um piano." "Rafaela, deixa a moça trabalhar", Dante disse, mas o tom dele dizia exatamente o oposto. "Ela tem o auditório inteiro para limpar ainda." "Mas, professor", Rafaela insistiu, e Joana percebeu que aquilo tinha virado um jogo para a menina, um entretenimento. "Seria tão educativo. A senhora sempre fala de democratizar a música clássica, de abrir as portas para todos. Que tal mostrar exatamente por que isso não funciona?" Dante sorriu. Joana viu quando ele tomou a decisão. Viu o momento exato em que ele escolheu a humilhação dela como ferramenta pedagógica, como diversão, como forma de impressionar a filha do homem que financiava metade do conservatório. "Sabe de uma coisa, Rafaela? Você tem razão." Ele se virou para Joana com aquele sorriso que não chegava aos olhos. "Senhora, qual é seu nome mesmo?" "Joana." "Joana, que lindo nome. Olha só, Joana, tenho uma proposta para você." Ele gesticulou para o piano de cauda no centro do palco, aquela máquina perfeita e intimidadora que valia mais que uma casa. "Que tal nos mostrar o que sabe? Afinal, você pareceu ter opiniões bem formadas sobre a execução do Mateus." "Eu não toco", Joana disse, mas a voz saiu trêmula. As mãos dela começaram a tremer. "Claro que não toca." Rafaela riu. "Mas vai ser engraçado ver você tentar. Vamos, não seja tímida. Só alguns minutinhos. Toque alguma coisa. Qualquer coisa." Os outros alunos começaram a bater palmas ritmadamente, incentivando, provocando. Joana olhou para a porta, calculando se conseguia chegar lá antes de alguém bloquear o caminho. Mas Rafaela já tinha se posicionado estrategicamente e outros 2 alunos haviam se levantado, cercando as saídas como se aquilo fosse apenas uma brincadeira. "Vamos, Joana!" Dante insistiu, e agora a crueldade estava clara na voz dele. "Toque algo, empregada."
Faça a turma rir antes de voltar para a vassoura. A frase ecoou pelo auditório, seguida de gargalhadas. Joana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ia dar esse gosto para eles, não ia mostrar fraqueza, mas também não podia fugir. Estava encurralada. Então fez a única coisa que podia fazer. Caminhou até o piano. Cada passo era uma tortura. As risadas aumentavam. Alguém gritou algo sobre chamar o segurança. Outro fez piada sobre desinfectar as teclas depois. Rafaela tinha o celular apontado, gravando cada segundo, os olhos brilhando com aquela maldade que só vem de quem nunca sofreu consequências na vida. Joana sentou-se no banco. A madeira era lisa, cara, confortável. Tão diferente dos bancos desconfortáveis e rachados dos seus últimos anos. Fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a respiração. As mãos dela tremiam sobre o colo. "Estamos esperando!" alguém gritou. Joana levantou as mãos, posicionou os dedos sobre as teclas e por um segundo infinito o mundo inteiro parou. Porque aquelas mãos calejadas de tanto limpar, aquelas mãos que todos ali julgavam incapazes, pousaram nas teclas com uma delicadeza que nenhum dos alunos presentes conseguiria replicar. Joana respirou fundo uma última vez e tocou. As primeiras notas que saíram daquele piano não eram de uma música simples, não eram de nenhuma peça que iniciantes tocam. Eram os compassos iniciais de uma das composições mais difíceis já escritas para piano. Uma peça que levava anos para dominar. Uma peça que a maioria dos pianistas profissionais evitava por medo de errar. E Joana a estava tocando perfeitamente. O riso de Rafaela congelou no meio do caminho. O sorriso de Dante desapareceu como se tivesse sido apagado. Os celulares que estavam gravando para capturar um momento embaraçoso agora tremiam nas mãos dos donos, incapazes de processar o que estavam vendo, porque aquilo era impossível. Uma faxineira não podia tocar assim. Ninguém podia tocar assim sem anos de treinamento, sem dedicação total, sem uma vida inteira dedicada àquela arte. Mas Joana tocava. E cada nota que saía daquele piano era uma bofetada na cara de todos que tinham rido dela. Os dedos de Joana voavam sobre as teclas com uma precisão que desafiava a lógica. Não eram movimentos mecânicos de quem decorou uma peça. Era algo diferente, algo que vinha de um lugar muito mais profundo que a memória muscular. Cada nota carregava uma história, uma dor, uma vida inteira que ninguém naquela sala conseguia imaginar. Dante sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ele conhecia aquela peça. Tinha tentado tocá-la uma vez, há anos atrás, quando ainda era estudante, e achava que conseguiria ser um grande pianista. Passou 6 meses quebrando a cabeça em cima daquelas partituras impossíveis, e mesmo assim nunca chegou nem perto de uma execução decente. Desistiu e virou professor, porque era mais fácil ensinar do que admitir que não tinha o talento necessário para ser grande. Mas aquela mulher, aquela faxineira que ele tinha humilhado 30 segundos atrás, estava tocando a peça como se tivesse nascido para aquilo, como se o piano fosse extensão natural do corpo dela. Rafaela ainda segurava o celular, mas a mão tremia tanto que a imagem estava borrada. O sorriso cruel tinha sumido completamente, substituído por uma expressão de choque misturado com algo perigoso. Inveja. Aquele tipo de inveja que corrói por dentro, porque ela sabia, no fundo da alma, que mesmo com todas as aulas caras que o pai pagava, com todos os professores particulares e instrumentos importados, ela nunca ia conseguir tocar com 1/10 daquela habilidade. Os outros alunos estavam paralisados, alguns com a boca literalmente aberta, outros com lágrimas começando a se formar nos olhos sem entender bem por quê. Porque aquela música não era apenas tecnicamente perfeita, era emocionalmente devastadora.
Cada acorde carregava um peso que nenhum deles conseguia nomear, mas todos sentiam nas tripas. Joana tocava de olhos fechados agora, completamente perdida na música. E enquanto seus dedos dançavam sobre as teclas, sua mente viajava para outro tempo, outro lugar. Um flash de memória atravessou sua consciência. Ela com 9 anos, pequena demais para alcançar os pedais direito, sentada em um piano muito parecido com aquele. Um homem de barba grisalha e olhos severos, mas gentis, ajustava a postura dela, falando em um idioma que metade daquela sala não conseguiria identificar. A voz dele ecoava distante. Não toque com as mãos, minha criança. Toque com a alma. A lembrança durou 3 segundos. Joana voltou para o presente, mas os dedos nunca pararam. Nenhuma nota errada, nenhum momento de hesitação. Dante finalmente conseguiu se mexer. Deu 2 passos em direção ao palco, os olhos arregalados. Ele reconhecia não só a peça, mas o estilo. A forma como ela atacava certas notas, a leveza em outras. Aquilo não era de alguém autodidata. Aquilo era de alguém que tinha sido treinado por mestres. Por verdadeiros mestres. E, de repente, como um raio cortando o cérebro dele, uma lembrança antiga veio à tona. Ele tinha 15 anos. Estava assistindo a um concerto internacional na Europa durante uma viagem escolar. Uma criança prodígio tinha tocado. Uma menina que não devia ter mais que 9 ou 10 anos, mas que tocou com uma maturidade que deixou plateia de 3.000 pessoas em silêncio absoluto. Dante nunca esqueceu aquela apresentação. Tinha sido um dos momentos que o fez querer se dedicar à música. Mas também foi um dos momentos que o fez perceber que nunca seria bom o suficiente, porque gente como aquela menina nascia uma vez a cada geração. Ele olhou para Joana agora, realmente olhou, e começou a ver além do uniforme de faxineira, além da postura curvada de quem passou anos tentando ser invisível. Viu as mãos, os dedos longos e delicados, apesar de estarem rachados e marcados por produtos de limpeza. Viu a postura, que mesmo depois de anos de trabalho braçal, mantinha aquela elegância inconsciente que só vem de treinamento desde a infância. E viu o rosto, os olhos fechados, as lágrimas escorrendo silenciosas pelas bochechas, a dor estampada em cada linha de expressão. Aquela não era uma faxineira que tinha aprendido piano por hobby. Aquela era uma pianista que tinha virado faxineira. A questão era, por quê? Joana chegou ao clímax da peça. Os acordes finais ecoaram pelo auditório com uma força que fez as janelas tremerem. Não era só volume. Era intensidade pura, emoção condensada em vibração sonora. E quando a última nota finalmente se foi no ar, o silêncio que caiu foi tão pesado que dava para ouvir a respiração de cada pessoa presente. Ninguém se mexeu, ninguém falou, ninguém sequer piscou. Joana abriu os olhos devagar. As lágrimas ainda escorriam, mas ela nem parecia notar. Olhou para as próprias mãos sobre as teclas como se fossem de outra pessoa, como se tivesse traído a si mesma ao tocar. Então levantou do banco com movimentos bruscos, quase tropeçando nas próprias pernas. Virou-se para sair do palco e se deparou com 15 pares de olhos fixos nela. Cada rosto mostrava uma mistura diferente de choque, admiração e medo, porque todos ali tinham acabado de presenciar algo que não deveria ser possível. Rafaela ainda segurava o celular. A tela mostrava que a transmissão ao vivo tinha começado. 5.000 pessoas tinham assistido. O número continuava subindo. Comentários explodiam na tela mais rápido do que era possível ler. Quem é essa mulher? Impossível isso ser real. Professor de música reage à empregada tocando. Já tinha virado título automático. Alguém sabe o nome dela? Joana viu o celular, viu a transmissão, e o pânico que cruzou o rosto dela foi pior que qualquer medo que tinha sentido durante a humilhação, porque a humilhação era temporária, mas aquele vídeo era permanente. Não, ela sussurrou, a voz saindo rouca. Não, não, não. Começou a andar rápido em direção à saída,
Mas Dante se moveu para bloquear o caminho. Não de forma agressiva, mas com as mãos levantadas em gesto de paz, os olhos ainda arregalados. "Espera!" ele disse, a voz saindo trêmula. "Por favor, espera! Quem você é?" "Ninguém", Joana respondeu, tentando passar por ele. "Sou ninguém. Deixa eu passar." "Ninguém", Dante repetiu, e pela primeira vez desde que Joana o conhecia, não havia arrogância naquela voz. Havia respeito, admiração e medo. "Você acabou de tocar Rachmaninoff Concerto número 3 perfeitamente. Ninguém toca essa peça perfeitamente. Nem os melhores pianistas do mundo conseguem tocar sem erro. Eu falei para me deixar passar." Mas agora os outros alunos tinham se levantado e começado a se aproximar, formando um semicírculo ao redor dela. Não com má intenção, mas com aquela curiosidade mórbida de quem acabou de ver algo que vai contar para todo mundo pelo resto da vida. "Você estudou onde?" uma menina perguntou, a voz saindo em sussurro reverente. "Com quem você treinou?" Outro completou. "Por que está trabalhando como faxineira se toca assim?" As perguntas vinham de todos os lados, cada vez mais rápidas, mais altas, mais invasivas. Joana sentia as paredes do auditório fechando ao redor dela, o ar ficando rarefeito, as luzes muito brilhantes, tudo muito intenso, muito rápido, muito. "Deixa eu passar", ela gritou, e a força na voz fez todos recuarem um passo. Joana aproveitou a abertura e correu. Não andou rápido, não saiu com dignidade. Correu como se estivesse fugindo de um incêndio. Atravessou o corredor do auditório, passou pela porta, disparou pelo corredor principal do conservatório. Seus sapatos baratos batiam no chão de mármore, criando eco que perseguia ela como fantasmas. Atrás dela, ouvia os gritos de Dante mandando ela parar, os passos de alguém correndo atrás. Mas Joana era mais rápida. Conhecia cada canto daquele prédio depois de meses limpando ele. Virou à direita, desceu uma escada lateral que poucos conheciam, atravessou a área de serviço e chegou ao depósito de material de limpeza. Entrou e trancou a porta por dentro. Encostou as costas na madeira fria e finalmente deixou o corpo escorregar até o chão. As lágrimas que tinha segurado durante toda a humilhação, durante toda a apresentação, finalmente caíram sem controle. Do lado de fora, ela ouvia Dante batendo na porta. "Joana, por favor, abre a porta. Eu só quero conversar." Mas Joana não conseguia responder. Estava encolhida no chão frio daquele depósito que cheirava a produtos de limpeza, abraçando os próprios joelhos, tentando respirar através dos soluços. Porque ela tinha acabado de fazer a única coisa que jurou nunca mais fazer na vida. Tinha tocado. Tinha deixado aquela parte dela que estava enterrada há tanto tempo voltar à superfície. E agora não tinha como colocar de volta na caixa. O celular dela vibrou no bolso. Tirou com mãos trêmulas. Era uma notificação. Alguém tinha marcado ela em um vídeo. Não, espera. Eram 5 notificações. 10, 20, 50. Com dedos que não paravam de tremer, ela abriu as redes sociais. O vídeo de Rafaela já tinha sido repostado 50 vezes. Não, 100 vezes. Os números subiam enquanto ela olhava. 500 visualizações, 1.000, 3.000. Os comentários eram uma mistura de admiração e investigação. "Precisamos descobrir quem é essa mulher." Professor Pedro Dante Moreira Piano reage impressionado. "Reconheço essa técnica de algum lugar." "Gente, sério, isso não pode ser alguém qualquer." E então, enquanto Joana olhava a tela através das lágrimas, um comentário novo apareceu. Um comentário que fez o coração dela parar de bater. O comentário tinha uma marca de verificação azul. Era de uma conta oficial. Uma conta que Joana reconheceria em qualquer lugar do mundo, porque tinha sido parte da vida dela por muitos anos. Maestro Victor Ashford, uma lenda viva da música clássica. O homem que tinha descoberto e treinado alguns dos maiores pianistas do século. Um homem que Joana não via há mais de 10 anos. E o comentário dele
Era simples, direto e absolutamente devastador. Eu conheço essa mulher. Achei que a tinha perdido há anos. Joana largou o celular como se tivesse queimado a mão. O aparelho bateu no chão de concreto com um som surdo. A tela continuava brilhando, mostrando o comentário que já tinha centenas de respostas, milhares de curtidas. Do lado de fora, Dante continuava batendo na porta, mas Joana mal ouvia. Estava olhando para o vazio, para o fundo do depósito escuro, onde vassouras e baldes se amontoavam, mas vendo um passado completamente diferente. Um passado que tinha jurado nunca mais revisitar. Porque Victor Ashford não era só um professor famoso. Era o homem que tinha moldado a infância dela. O homem que tinha visto o potencial em uma criança de 6 anos e transformado ela em prodígio. O homem que tinha prometido ao mundo que Joana seria a maior pianista da geração. E também era o homem que estava lá no dia em que tudo desmoronou. No dia em que a família dela se foi. No dia em que Joana decidiu que era melhor todo mundo pensar que ela também tinha desaparecido. O celular continuava vibrando, mais notificações, mais compartilhamentos. O vídeo tinha ultrapassado 30.000 visualizações em menos de 1 hora. E em algum lugar do mundo, um homem idoso que Joana achava que nunca mais veria na vida, estava provavelmente pegando um telefone, fazendo ligações, tentando descobrir onde ela estava. A porta era grossa, mas não o suficiente para abafar completamente a voz de Dante do lado de fora. Joana, por favor, eu sei que você está aí, eu preciso entender quem você é, por que está aqui? E essa era a pergunta de 1 milhão, não era? Por que uma pianista daquele nível estava limpando chãos de conservatório em vez de estar em palcos do mundo inteiro? Joana encostou a cabeça na porta e fechou os olhos. A resposta era simples e ao mesmo tempo complicada demais para explicar. Porque alguns talentos não salvam você. Às vezes, eles te destroem. Joana passou a noite inteira encolhida naquele depósito. Não dormiu. Não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Victor na tela do celular. Via aquele comentário que tinha virado uma bomba nuclear nas redes sociais. Às 5 da manhã, quando o primeiro funcionário chegou para abrir o conservatório, ela saiu pelas portas de serviço sem ser vista. Deixou o uniforme pendurado no vestiário, o crachá em cima da mesa e foi embora sem olhar para trás. O problema é que não tinha para onde ir. Morava em um quarto minúsculo alugado em uma pensão do outro lado da cidade. Lugar simples, mas limpo, onde ninguém fazia perguntas. Pegou 2 ônibus para chegar lá, mantendo a cabeça baixa, o capuz do moletom cobrindo o rosto. Estava sendo paranoica? Provavelmente. Mas quando você passa anos construindo uma vida invisível, a última coisa que quer é ser vista. Chegou na pensão às 7 da manhã. Dona Célia, a proprietária, estava varrendo a calçada. Uma senhora de quase 70 anos, cabelos grisalhos presos em coque, que sempre tratou Joana com aquela gentileza distante de quem respeita a privacidade dos outros. "Bom dia, Joana", ela cumprimentou. Depois, franziu a testa. "Você está bem? Parece que viu um fantasma." Se ela soubesse como aquela frase era literal. "Estou bem, Dona Célia, só cansada." "Trabalhou a noite toda de novo?" Algo assim. Joana subiu a escada estreita até o 2º andar, entrou no quarto e trancou a porta. O espaço era minúsculo. Uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma mesinha com cadeira, um banheiro compartilhado no corredor. As paredes eram finas o suficiente para ouvir os vizinhos conversando. Mas era dela, ou pelo menos tinha sido até ontem, porque agora tudo estava desmoronando. Ligou o celular que tinha desligado no caminho. A tela explodiu em notificações. Não eram mais 50, nem 100. Eram centenas, talvez milhares. O vídeo tinha ultrapassado 100.000 visualizações durante a noite. 100.000 pessoas tinham visto ela tocar. 100.000 pessoas agora sabiam que ela existia. E pior, pessoas estavam investigando.
Abriu os comentários com mãos trêmulas. Tinha gente analisando a técnica dela, comparando com gravações antigas de pianistas famosos, tentando identificar onde ela tinha estudado. Alguém tinha postado um vídeo antigo, gravação de péssima qualidade de um concerto europeu. A imagem estava granulada, tremida, mas dava para ver. Uma criança de 9 anos no palco de um teatro enorme, tocando para milhares de pessoas. O título do vídeo antigo, Prodígio Musical Desaparecido, última apresentação antes da tragédia. Joana fechou o aplicativo e jogou o celular na cama como se ele queimasse. Levantou, começou a andar de um lado para o outro no espaço minúsculo. 3 passos para frente, 3 para trás. O quarto era pequeno demais para comportar o pânico que crescia dentro dela. Precisava sair dali, precisava desaparecer de novo. Tinha feito isso uma vez, podia fazer de novo. Pegar as poucas coisas que tinha, pegar um ônibus para outra cidade, começar tudo do zero com outro nome, outro passado inventado. Estava abrindo o armário para tirar a mochila quando ouviu batidas na porta. Não as batidas normais de Dona Célia avisando sobre alguma coisa. Batidas fortes, insistentes, urgentes. Joana! Joana! Eu sei que você está aí! Ela congelou. Conhecia aquela voz. Dante, por favor, abre a porta. Eu só quero conversar. Como ele tinha descoberto onde ela morava? A ficha do conservatório, óbvio. Tinha o endereço dela, dados pessoais, tudo. Joana, escuta. Eu sei que você está assustada. Eu entendo. Mas você não pode fugir de novo. De novo. As palavras ecoaram como sino fúnebre. Ele sabia. Tinha investigado. Tinha descoberto. Joana se aproximou da porta devagar, mas não abriu. Encostou a testa na madeira fria. Do outro lado, Dante continuava falando. Eu assisti os vídeos antigos, todos eles. Você era a menina prodígio, a lenda de Salzburgo. Tocou no Carnegie Hall quando tinha 10 anos. Fez turnê pela Europa inteira. E então... Ele parou, a voz saindo mais baixa. E então, você desapareceu? Tem notícias dizendo que sua família sofreu um acidente grave, que você estava no carro, que ninguém sabia se você tinha sobrevivido ou não. Joana fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosas. Victor Ashford deu entrevista na época. Dante continuou. Disse que tinha perdido a melhor aluna que já teve. Que o mundo da música tinha perdido um gênio. E agora, 10 anos depois, você aparece limpando o chão de conservatório como se fosse qualquer pessoa. Eu sou qualquer pessoa. Joana respondeu através da porta, a voz saindo rouca. Não é. Você nunca foi. Você não sabe nada sobre mim. Então me explica. Me ajuda a entender. Joana deu 2 passos para trás. Vai embora, Dante. Não posso. Victor está vindo para cá. O mundo parou de girar. As paredes do quarto pareceram se aproximar ainda mais. O ar ficou denso, impossível de respirar. O quê? Ela sussurrou. Ele entrou em contato comigo ontem à noite, assim que viu o vídeo. Pegou o primeiro voo disponível. Deve estar chegando em algumas horas. Não, 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 não. Joana encostou as costas na parede e escorregou até sentar no chão. Ele não pode vir aqui. Ele não pode me ver. Por que não, Joana? Ele é seu mentor. Ele te treinou desde criança. Por que você está fugindo dele? Porque eu sou uma decepção, ela gritou. E a dor naquelas palavras era física, cortante. Porque eu peguei tudo que ele me ensinou, todo o investimento que ele fez em mim, todos os sonhos que ele tinha e joguei fora. Porque preferi limpar chão a tocar piano. Como eu vou olhar na cara dele e explicar isso? Silêncio do outro lado da porta. Longo, pesado. Quando Dante finalmente falou de novo, a voz estava diferente, mais suave, quase gentil. Você acha mesmo que é isso que ele vai pensar? Eu sei que é. Então você não conhece Victor tão bem quanto pensa. Dante respirou fundo. Ele passou os últimos 10 anos achando que você não estava mais aqui. E agora descobre que você está viva, está bem, está no Brasil. Joana,
Ele não está vindo aqui para te julgar. Está vindo porque quer saber que você está bem. Eu não estou bem. Eu sei. Qualquer um com olhos consegue ver isso. Joana encostou a cabeça na parede e olhou para o teto rachado do quarto. Manchas de umidade formavam desenhos abstratos ali em cima. Ela conhecia cada uma daquelas manchas. Tinha passado noites sem dormir olhando para elas, tentando encontrar formas, significados, qualquer coisa que distraísse da solidão. Quando ele chega, ela perguntou finalmente. O voo pousa às 3 da tarde. Eu marquei de buscar ele no aeroporto. 5 horas. Tinha 5 horas para decidir se ficava e enfrentava o passado, ou se fugia e passava o resto da vida olhando por cima do ombro. Joana, Dante disse, e havia algo diferente na voz dele agora. Respeito, admiração. Coisas que não estavam lá ontem quando ele a chamou de empregada e mandou ela fazer a turma rir. Eu fui um idiota ontem. Pior que idiota. Fui cruel, arrogante, e te humilhei de um jeito que não tem desculpa. E eu sei que desculpa não apaga o que aconteceu. Mas eu queria que você soubesse que aquilo que você fez ontem, aquela apresentação, foi a coisa mais bonita que eu já vi na vida. E eu estudo música há 25 anos. Joana não respondeu. Não conseguia. Victor vai ficar em um hotel no centro, Dante continuou. Eu vou levar ele lá primeiro, dar tempo para ele descansar da viagem. Depois, se você quiser, posso organizar um encontro, em lugar neutro, sem pressão, só vocês dois conversando. E se eu não quiser? Então eu vou respeitar isso. Vou dizer para ele que tentei, mas que você não está pronta. E vou fazer o possível para proteger sua privacidade. Por que você faria isso? Por que se importa? Dante demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saía pesada de algo que parecia culpa misturada com admiração. Porque ontem à noite, depois que você fugiu, eu fiquei no auditório vazio pensando na minha vida inteira. Eu me tornei professor porque não era bom o suficiente para ser pianista. E aos poucos fui me convencendo de que era superior aos alunos, que tinha algo a ensinar, que minha opinião valia mais. Mas você me mostrou em 3 minutos que eu não sei nada. Que talento de verdade, genialidade de verdade, não tem nada a ver com roupa cara ou sobrenome importante. E que eu passei anos humilhando pessoas que talvez fossem melhores que eu. O silêncio que caiu depois foi diferente. Não era mais tenso ou ameaçador. Era o tipo de silêncio que vem quando alguém fala uma verdade que dói, mas que precisa ser dita. Joana se levantou devagar. Foi até a porta. Colocou a mão na maçaneta, mas não abriu. Ficou ali parada, sentindo o peso da decisão nas costas. Podia abrir aquela porta. Podia enfrentar Dante, enfrentar Victor, enfrentar tudo que tinha fugido. Ou podia pegar a mochila, sair pela janela, desaparecer de novo. Do lado de fora, Dante esperava em silêncio, paciente, como se soubesse que aquele momento era maior que qualquer um deles. E então, Joana ouviu algo que fez a decisão por ela. O celular na cama começou a tocar. Não era uma ligação, era notificação de mensagem. Ela se virou, viu a tela acesa. Era uma mensagem de número desconhecido. Número internacional. E mesmo sem abrir, ela já sabia quem era, porque tinha apenas 4 palavras. 4 palavras que atravessaram 10 anos de silêncio e acertaram bem no centro do peito dela. Minha criança, você está viva. Joana abriu a porta. Dante estava do outro lado, encostado na parede do corredor estreito, com olheiras profundas e roupa amarrotada. Parecia que ele também não tinha dormido. Quando viu Joana, se endireitou, mas manteve distância respeitosa. Você vai encontrar com ele? Dante perguntou baixinho. Joana olhou para o celular na mão. A mensagem de Victor ainda brilhava na tela. 4 palavras que pesavam toneladas. Ela assentiu devagar, incapaz de falar. Vou buscar ele no aeroporto, Dante disse. Te mando mensagem quando estivermos chegando no hotel. Você escolhe a hora. Depois que Dante foi embora,
Joana passou as horas seguintes em um estado de torpor. Tomou banho, vestiu a roupa mais apresentável que tinha, tentou comer alguma coisa, mas não conseguiu passar nada pela garganta. Às 2 da tarde recebeu a mensagem: "Pousamos, indo para o Hotel Meridiano. Victor quer te ver o mais rápido possível." Enquanto isso, do outro lado da cidade, outra conversa acontecia. Uma conversa que mudaria tudo. Rafaela Ventura estava sentada na sala de estar da mansão da família, tablet no colo, olhos brilhando com aquela intensidade perigosa de quem acabou de ter uma ideia brilhante. Ou terrível. Dependia do ponto de vista. O vídeo dela já tinha passado de 150 mil visualizações. Comentários divididos entre admiração pela pianista misteriosa e críticas ferozes a Rafaela por ter humilhado a mulher primeiro. Alguns dos comentários eram particularmente cruéis, chamando ela de mimada, de privilegiada sem talento, de pessoa horrível. Mas Rafaela não estava preocupada com críticas, estava preocupada com oportunidades. Pegou o celular e ligou para o pai. Empresário Ventura atendeu no segundo toque. "Rafaela, estou em reunião importante. O que foi?" "Pai, precisa ver uma coisa. É sobre aquele vídeo que postei ontem." "O vídeo da empregada tocando piano?" "Vi. Virou assunto nacional. Até alguns colegas aqui no Senado comentaram." "Exatamente." Rafaela se levantou e começou a andar pela sala. "Pai, imagina a publicidade. Imagina as manchetes. Empresário Ventura resgata gênia perdida da música. Família Ventura apoia retorno de prodígio desaparecido." Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz do empresário saiu mais interessada. "Continua. A mulher do vídeo não é qualquer pessoa. É uma lenda da música clássica que desapareceu há 10 anos. E eu descobri ela. Eu postei o vídeo que trouxe ela de volta. Se a gente jogar direito, isso vira a nosso favor e podemos ganhar muito." "Ah, como assim?" "Organiza um concerto beneficente, grande, pomposo, transmitido ao vivo. Coloca ela para tocar, faz discursos sobre apoio às artes, sobre dar oportunidades. As eleições estão chegando, pai. Isso pode ser a virada que você precisa." Outro silêncio, mais longo. Rafaela conhecia aquele silêncio. Era o pai calculando, pesando prós e contras, analisando ângulos. "É arriscado", ele disse finalmente. "A mulher pode se recusar. Não vai se recusar se a gente fizer direito." Rafaela sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos. "Deixa comigo. Eu sei exatamente como convencer ela." 30 minutos depois, Rafaela estava no carro, dirigindo em direção ao conservatório. Tinha feito pesquisa rápida e descoberto informações básicas sobre a pianista misteriosa. Joana trabalhou como faxineira no Conservatório Imperial por alguns meses, endereço em uma pensão do outro lado da cidade. Mas não foi para a pensão. Foi direto para o conservatório, porque tinha uma intuição de que Dante sabia mais do que estava dizendo. E Rafaela sempre confiou nas próprias intuições. Chegou no conservatório às 3h15. O lugar estava agitado. Alunos conversando em grupos, todos com celulares nas mãos, todos falando sobre o vídeo que tinha viralizado. Quando viram Rafaela, alguns olharam com admiração, outros com reprovação clara. Ela ignorou todos e foi direto para a sala de Dante, vazia. Mas a secretária da administração estava ali. "O professor Dante está?" Rafaela perguntou com aquele tom de quem está acostumada a ter respostas imediatas. "Saiu mais cedo hoje. Disse que tinha compromisso no aeroporto." "Aeroporto?" Rafaela sorriu. Óbvio. Victor Ashford estava vindo. Ela tinha visto os comentários dele no vídeo, tinha visto a repercussão. Se Dante estava buscando o maestro no aeroporto, significava que a reunião entre ele e Joana ia acontecer em breve. "Sabe qual hotel?" ela perguntou. A secretária hesitou. "Não sei se posso." Rafaela colocou a bolsa cara em cima da mesa, o cartão Black do pai bem visível. "É para uma surpresa. Boa surpresa."
sobre a pianista que viralizou. A secretária, jovem e claramente impressionável, cedeu. Hotel Meridiano. No centro. 20 minutos depois, Rafaela estava no lobby do Hotel Meridiano. Lugar 5 estrelas, discreto, frequentado por celebridades e pessoas importantes que queriam privacidade. Sentou em uma poltrona estratégica, de onde podia ver a entrada e os elevadores, e esperou. Não precisou esperar muito. Às 4h15, viu Dante entrar acompanhado de um homem idoso. Cabelos completamente brancos, roupas elegantes, mas simples, postura curvada de quem carrega os anos com dignidade, mas não sem esforço. Victor Ashford, em pessoa. Rafaela não se aproximou. Não ainda. Esperou eles subirem, provavelmente para o quarto do maestro. Depois, ligou para o pai. Pai, preciso de um favor. Grande. Que tipo de favor? Preciso que você ligue para o Hotel Meridiano agora. Use seus contatos. Descubra em que quarto está hospedado Victor Ashford. Rafaela, pai, confia em mim. Isso vai valer a pena. Para sua campanha, para tudo. O empresário suspirou, mas ela ouviu ele fazendo a ligação. 3 minutos depois tinha a informação. Suíte 1407. Rafaela esperou mais 20 minutos. Tempo suficiente para Victor se acomodar, para Dante sair. Depois, subiu, bateu na porta da suíte. Victor abriu pessoalmente. De perto, ele parecia ainda mais frágil. O rosto marcado por rugas profundas, as mãos tremendo levemente. Mas os olhos ainda brilhavam com aquela intensidade de quem passou a vida inteira dedicado à arte. Senhor Ashford, Rafaela disse com o sorriso mais charmoso que tinha. Meu nome é Rafaela Ventura. Fui eu quem postou o vídeo da Joana. A expressão de Victor mudou. Não era exatamente hostilidade, mas também não era simpatia. Entre. Rafaela entrou na suíte luxuosa. Victor fechou a porta e ficou de pé, braços cruzados. Você humilhou minha aluna. Vi o vídeo completo. Eu sei. E quero me desculpar pessoalmente com ela. Rafaela manteve o tom contrito ensaiado. Mas também quero fazer algo maior. Algo que vai ajudar ela a voltar para o mundo da música. Ela não precisa da sua ajuda. Precisa sim. Senhor Ashford, com todo respeito, Joana está limpando o chão há meses, escondida, com medo, desperdiçando um talento que o mundo inteiro quer ver de novo. Rafaela se aproximou. Meu pai é um grande empresário. Pode organizar o maior concerto beneficente que esta cidade já viu. Palco enorme, transmissão ao vivo, imprensa internacional. Tudo o que Joana precisa para provar ao mundo que ainda é a genialidade que sempre foi. Victor não respondeu imediatamente. Estava analisando ela, medindo cada palavra. E o que vocês ganham com isso? Publicidade. Não vou mentir. Meu pai está em campanha. Ser associado ao retorno de uma lenda da música seria bom para a imagem dele. Então estão querendo usar ela. Estamos querendo dar a ela uma plataforma. Uma chance. Não é a mesma coisa? Victor caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Joana passou 10 anos fugindo dos holofotes. Acha mesmo que ela vai aceitar subir em um palco na frente de milhares de pessoas? Se você pedir, ela aceita. Rafaela jogou a carta final. Joana te respeita mais que qualquer pessoa no mundo. Se você disser que é importante, que é a coisa certa, ela vai fazer. Victor se virou devagar. Havia algo nos olhos dele agora. Não exatamente concordância, mas consideração. Preciso pensar. Claro, mas pense rápido. O vídeo já tem 200 mil visualizações. Logo a imprensa vai descobrir onde ela está. E aí não vai ter mais controle sobre nada. Rafaela foi até a porta. Meu número está no cartão que deixei na mesa. Liga quando decidir. Saiu da suíte com o coração acelerado. Tinha plantado a semente. Agora era só questão de tempo. Enquanto isso, 4 andares abaixo, Joana atravessava o lobby do hotel. Mãos suando, coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Entrou no elevador, apertou o botão do 14º andar. As portas se fecharam. A subida começou.
E com cada andar que passava, Joana sentia o peso de 10 anos de fuga, 10 anos de culpa, 10 anos de mentiras pressionando ela para baixo. O elevador parou. 14º andar. As portas se abriram. Joana saiu, caminhou pelo corredor silencioso, parou na frente da porta 1407. Levantou a mão para bater. Mas antes que pudesse tocar, a porta se abriu. Victor estava ali, como se estivesse esperando ela esse tempo todo. Os olhos dele se encheram de lágrimas imediatamente. "Minha criança", ele disse, a voz quebrada, "você está viva." E Joana, que tinha segurado tudo por tanto tempo, finalmente desmoronou. Caiu de joelhos bem ali no corredor, soluçando de uma forma que não fazia há anos. Victor se ajoelhou ao lado dela, ignorando as próprias dores, e a abraçou como costumava fazer quando ela era pequena. Nenhum dos dois percebeu Rafaela saindo de outra suíte do mesmo andar, celular na mão, filmando tudo. Victor ajudou Joana a se levantar do chão do corredor. Mãos trêmulas, segurando os braços dela, como se tivesse medo que ela desaparecesse de novo. Entraram na suíte. Victor fechou a porta com cuidado, como se qualquer barulho forte pudesse quebrar o momento frágil que acabavam de criar. A suíte era luxuosa. Móveis elegantes, vista para a cidade, tudo impecável. Mas nenhum dos dois prestou atenção nisso. Victor guiou Joana até o sofá, sentou ao lado dela mantendo as mãos entrelaçadas, como costumava fazer quando ela era pequena e ficava nervosa antes das apresentações. "Deixa eu te olhar direito", ele disse, a voz saindo rouca. Os olhos dele percorreram o rosto de Joana, catalogando cada mudança que 10 anos tinham trazido. "Você cresceu, está diferente, mas os olhos continuam iguais." Joana não conseguia falar. Apenas olhava para o homem que tinha sido tudo para ela durante tanto tempo. Victor estava mais velho, mais frágil, o cabelo completamente branco agora. As mãos, que já tinham sido firmes e precisas, tremiam levemente. Mas o olhar continuava o mesmo. Aquela mistura de severidade e gentileza que sempre fez ela querer ser melhor. Ela começou, mas a voz falhou. Tentou de novo. "Eu não queria que você soubesse que eu estava viva." "Por quê?" Victor perguntou, e não havia raiva na voz, apenas dor. Uma dor profunda e antiga que tinha vivido com ele por uma década inteira. "Por que me deixou acreditar que tinha te perdido também?" "Porque você investiu tudo em mim", Joana disse, as palavras saindo em jatos entrecortados. "Anos de treinamento, sua reputação, suas conexões. Você me transformou na menina prodígio. E depois de tudo que aconteceu, depois que eles se foram, eu simplesmente abandonei tudo. Como eu podia te procurar? Como eu podia olhar na sua cara e dizer que preferi limpar chão a tocar piano?" Victor ficou em silêncio por um longo momento. Depois levantou devagar, foi até a mesa perto da janela e pegou uma pasta de couro antiga. Voltou para o sofá e colocou a pasta no colo de Joana. "Abre!" ele disse suavemente. Joana abriu com mãos trêmulas. Dentro tinha recortes de jornal amarelados, programas de concerto antigos, fotos. Ela aos 6 anos no primeiro recital, aos 8 recebendo prêmio internacional, aos 9 no Carnegie Hall. Todas as memórias que ela tinha tentado enterrar estavam ali, preservadas cuidadosamente. "Eu guardei tudo", Victor disse. "Cada apresentação, cada crítica, cada momento. Porque mesmo achando que você não estava mais aqui, eu não conseguia deixar ir. Você foi a maior alegria da minha carreira, Joana. Mas sabe qual foi o meu maior arrependimento?" Joana balançou a cabeça, lágrimas caindo sobre as fotos antigas. "Que eu te pressionei demais. Que transformei uma criança que amava música em uma máquina de performance. Que esqueci que você tinha 10 anos e merecia brincar, ter amigos, ser criança. Não foi culpa sua. Sua mãe tentou me parar.
Victor a interrompeu gentilmente. Várias vezes, mas eu não escutei. Estava tão focado em criar a próxima grande pianista que esqueci de perguntar se era isso que você queria. E ele enfiou a mão no bolso e tirou um envelope branco, amarelado nas bordas. Sua mãe me deu isso no dia antes da tragédia. Disse que era para eu guardar e só abrir se algo acontecesse com ela. Quando recebi a notícia do acidente e achei que tinha perdido vocês todos. Ele parou, controlando a emoção. Abri a carta naquela noite, li 1000 vezes nos últimos 10 anos. E agora acho que você precisa ler. Joana pegou o envelope com mãos que tremiam tanto que mal conseguia segurar. Reconheceu a caligrafia da mãe instantaneamente. Aquelas letras redondas e delicadas que costumavam escrever bilhetes de amor na lancheira dela. Abriu o envelope devagar, como se fosse desintegrar ao toque. Tirou a carta, desdobrou o papel fino e começou a ler. Meu querido Victor, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. E preciso que você saiba a verdade que não tive coragem de te dizer pessoalmente. Amanhã vou tirar Joana dos palcos. Vou dizer para ela que não vamos mais para os concertos, para os treinos de 8 horas, para as viagens que roubam dela a infância. Sei que vai ficar decepcionado. Sei que investiu anos na carreira dela. Mas, Victor, olha o que fizemos com minha filha. Ela tem 10 anos e não sabe brincar, não tem amigas, não conhece desenho animado, sonha com notas musicais em vez de princesas, chora em silêncio quando acha que ninguém está vendo, porque tem medo de decepcionar todo mundo. Ontem à noite, encontrei ela no quarto chorando. Perguntei o que tinha acontecido. Sabe o que ela disse? Mamãe, eu amo tocar piano. Mas às vezes eu queria só ser normal, queria poder errar sem todo mundo ficar triste. Meu coração partiu, Victor, porque percebi que transformamos um dom em uma prisão. A música era para libertar ela, não aprisionar. Então amanhã vou dizer chega, vamos tirar férias longas, vamos deixar ela ser criança. E quando, se ela quiser voltar para o piano, vai ser porque ela escolheu, não porque nós escolhemos por ela. Sei que vai me odiar por isso, mas espero que um dia entenda que estou salvando minha filha da única forma que sei. Com carinho e gratidão por tudo, Ana. Joana terminou de ler e não conseguiu segurar. Um soluço escapou, depois outro, até que estava chorando de uma forma que não fazia desde o dia do acidente. Chorando não apenas pela mãe que perdeu, mas pela criança que ela tinha sido, pela pressão que carregou, pela culpa que abraçou por 10 anos inteiros. Ela não estava indo me tirar do piano porque eu falhei, Joana sussurrou entre soluços. Estava tentando me salvar. Exatamente, Victor disse, abraçando ela. E o acidente não aconteceu porque vocês estavam fugindo da música. Aconteceu porque a vida às vezes é cruel e injusta. Mas não foi sua culpa, minha criança. Nunca foi. Joana se agarrou a Victor, chorando na camisa dele como fazia quando era pequena e tinha medo de subir no palco. E pela primeira vez em 10 anos sentiu algo que tinha esquecido como era. Alívio, perdão, liberdade. Ficaram assim por longos minutos, até que Joana finalmente conseguiu respirar direito de novo. Limpou o rosto, olhou para Victor com olhos inchados. Eu abandonei tudo que você me ensinou. Como você pode não estar com raiva? Porque você não abandonou nada, Victor respondeu firmemente. Você sobreviveu, da única forma que conseguiu, e agora... Ele hesitou. Agora tem uma chance de tocar de novo. Não por mim, não por sua mãe, não pelo mundo, por você. Não sei se consigo. Eu sei que consegue. Vi o vídeo. Joana, você tocou como nunca tocou antes, porque não estava tocando para impressionar ninguém. Estava tocando porque precisava. E essa é a diferença entre técnica e arte. Joana olhou para as mãos no colo. Mãos rachadas de produtos de limpeza, unhas sem esmalte, calos que não vinham de teclas de piano. E se eu tocar e perceber que não sou mais boa, que perdi o talento? Impossível,
Victor sorriu. Talento assim não se perde, só se esconde. E ontem você provou que o seu nunca foi embora. O celular de Victor vibrou na mesa. Ele olhou a tela e franziu a testa. É a filha do Sr. Ventura. Está querendo organizar um concerto beneficente. Quer que você toque. Joana sentiu o estômago revirar. Rafaela, a menina que me humilhou, ela disse que quer se redimir, que quer dar a você uma plataforma para voltar ao mundo da música. Victor olhou para Joana com cuidado. Mas não confio nela. Sinto que tem algo mais por trás disso. Tem, Joana disse. O pai dela está em campanha eleitoral. Querem me usar como propaganda. Então recusamos. Não. Victor olhou para ela surpreso. Não? Joana levantou, foi até a janela, olhou a cidade lá embaixo. Milhares de pessoas vivendo suas vidas, cada uma com suas próprias histórias, dores, vitórias. Minha mãe queria que eu fosse livre para escolher. Então agora eu escolho. Vou tocar no concerto deles, mas não nos termos deles, nos meus. O que quer dizer? Joana se virou, e nos olhos dela tinha algo que não estava lá há 10 anos. Determinação. Vou usar o palco deles, a plateia deles, as câmeras deles, mas vou tocar a verdade. Vou contar minha história. E se eles quiserem me usar como propaganda, vou garantir que seja propaganda do que realmente importa. Victor sorriu, e era o sorriso de orgulho que Joana lembrava da infância. Sua mãe estaria orgulhosa. Você finalmente aprendeu a lição mais importante: usar a música como libertação, não como prisão. Do lado de fora da suíte, escondida no corredor, Rafaela guardou o celular. Tinha filmado tudo, através da fresta da porta que ficou entreaberta. O reencontro emocionante, a carta devastadora, a decisão de Joana de tocar. E agora tinha nas mãos o material perfeito para tornar a história ainda mais viral, mais emocionante, mais lucrativa. Ela sorriu e saiu do hotel, já planejando os próximos passos. O concerto ia ser grandioso, ia ser transmitido ao vivo. E quando terminasse, o nome Ventura estaria em todas as manchetes. Só não percebeu que alguém tinha filmado ela filmando. 2 semanas se passaram como furacão. O vídeo de Joana tinha ultrapassado milhares de visualizações. Jornais nacionais publicaram matérias sobre a lenda perdida que voltou. Programas de televisão queriam entrevistas. Redes sociais explodiam com teorias sobre o que tinha acontecido com ela durante os anos desaparecida. Mas Joana recusou tudo. Nenhuma entrevista. Nenhuma aparição pública. Apenas uma coisa: o concerto. O empresário Ventura não perdeu tempo. Alugou o Teatro Municipal, o mais importante da cidade. Capacidade para 2.000 pessoas. Ingressos gratuitos, primeiro a chegar, primeiro a sentar, mas com transmissão ao vivo pela internet. Cartazes espalhados por toda a cidade. O retorno de um gênio, concerto beneficente em prol das artes. O nome dele estava em letras quase tão grandes quanto o de Joana. Na manhã do concerto, Joana acordou no quarto de hotel que Victor tinha insistido em pagar. Olhou para o reflexo no espelho. Tinha emagrecido nas últimas semanas, o rosto mais marcado, olheiras profundas, mas havia algo diferente nos olhos, uma determinação que não estava lá antes. Tocou a carta da mãe, que agora carregava sempre no bolso. O papel já estava amassado de tanto ser dobrado e desdobrado. Cada vez que o medo ameaçava voltar, ela lia as palavras de novo. A música era para libertar ela, não aprisionar. Hoje seria sobre liberdade. O celular vibrou. Mensagem de Dante. Teatro já está lotando. Tem gente acampando desde ontem para garantir lugar. Você está pronta? Não estava, mas ia fazer mesmo assim. Chegou ao teatro às 5 da tarde, 3 horas antes do concerto. Victor estava esperando na entrada dos fundos, junto com Dante. Os dois tinham passado as últimas semanas ajudando ela a se preparar. Não tecnicamente,
Joana nunca tinha perdido a técnica, mas emocionalmente, mentalmente, preparando ela para encarar o mundo de novo. Como você está? Victor perguntou, analisando o rosto dela com cuidado. Aterrorizada, Joana respondeu honestamente. Ótimo, significa que você se importa. Victor sorriu. Venha, quero te mostrar uma coisa. Levou ela pelo corredor dos bastidores, até uma fresta na cortina que dava para o auditório principal. Joana olhou e o coração quase parou. O teatro estava completamente lotado. Todas as 2.000 cadeiras ocupadas, pessoas sentadas nos corredores, outras em pé no fundo. E a fila do lado de fora, segundo Dante, tinha mais de 1.000 pessoas esperando para entrar caso alguém desistisse. Mas não foi a quantidade de gente que fez Joana parar de respirar. Foi ver quem estava ali. Na quinta fileira, do lado esquerdo, estava Dona Célia, a proprietária da pensão, vestida com sua melhor roupa, um vestido floral simples, mas limpo, cabelos grisalhos presos em coque. Ela conversava animada com a vizinha ao lado, olhos brilhando de empolgação. Ela descobriu pelo jornal. Victor explicou suavemente. Me procurou ontem dizendo que tinha morado com você por meses e nunca imaginou. Queria muito vir te ver tocar. Lágrimas queimaram os olhos de Joana. Dona Célia, que nunca a tratou como menos porque limpava chão, que sempre deixava marmita extra na geladeira nas noites difíceis, que respeitava sua privacidade, mas oferecia gentileza. E então viu outra pessoa que fez o coração apertar. Na segunda fileira, quase na frente, estava Mateus, o garoto que tinha sido humilhado junto com ela 2 semanas atrás. Vestia terno que provavelmente era emprestado, grande demais nos ombros, mas estava ali, segurando um cartaz pequeno que dizia: Obrigado por me defender. Ele apareceu aqui ontem, Dante disse, voz embargada. Disse que precisava estar aqui. Que você foi a única pessoa que teve coragem de ajudar ele quando todo mundo riu. Consegui reservar lugar especial para ele. Joana limpou as lágrimas. Quem são todas essas pessoas? Gente que acredita em você, Victor respondeu. Gente que viu o vídeo e se emocionou. Gente que quer ver justiça sendo feita e... Ele apontou para um grupo no fundo. Gente que veio para te apoiar por razões que você nem imagina. Joana olhou e viu dezenas de pessoas vestindo camisas com frases escritas à mão. Empregadas também são gente. Talento não tem classe social. Joana nos representa. Você virou símbolo, Dante disse. Símbolo de todo mundo que já foi julgado pela aparência. Todo mundo que já foi humilhado por não ter o sobrenome certo ou a roupa certa. Eu não quero ser símbolo, Joana sussurrou. Só quero tocar. Então toque, Victor disse. Mas saiba que para eles você já é muito mais que pianista. É esperança. Uma porta lateral se abriu. Rafaela entrou, seguida pelo pai. Empresário Ventura era homem alto, cabelos grisalhos, terno impecável, sorriso elegante. Rafaela vestia um vestido caro e carregava uma pasta de documentos. Joana, ela se aproximou com aquele entusiasmo forçado. Que bom ver você. Estava ficando preocupada. Joana olhou para ela sem disfarçar o nojo. Rafaela, olha, sei que começamos com o pé esquerdo, mas hoje é sobre recomeços, certo? Rafaela estendeu a mão. Joana não apertou. O empresário Ventura se aproximou, aquele sorriso no rosto. Senhorita Joana, é uma honra ter você aqui. O que estamos fazendo hoje é histórico. Arte, cultura, segundas chances. Isso é o que nossa campanha, nossa cidade, precisa. Sobre isso, Rafaela abriu a pasta, preparamos algumas coisas que gostaríamos de incluir no programa. Meu pai vai fazer um discurso antes de você tocar, explicando a importância de... Não, Joana disse. Rafaela parou. Como? Não vai ter discurso. Não vai ter propaganda. Não vai ter nada além de música. O sorriso do empresário falhou. Senhorita Joana, com todo respeito, este evento só foi possível porque minha família investiu recursos significativos. É justo que você receba o que merece. Victor interveio, voz fria.
que é o reconhecimento por apoiar a arte. Nada mais. Victor, você não entende nada, o empresário começou. E você não entende música, Victor cortou. Joana toca. Vocês sentam e assistem. Esses são os termos. Rafaela olhou para o pai, depois para Joana. Havia algo nos olhos dela, raiva, mas também cálculo. Tudo bem, sem discursos, mas queremos fazer um pequeno vídeo dos bastidores, apenas para as redes sociais, mostrando o processo, a preparação. Não, Joana repetiu. Joana, seja razoável. Rafaela insistiu, e agora a máscara estava caindo. Nós possibilitamos isso tudo. O mínimo que você pode fazer é... O mínimo que eu posso fazer é o que eu já concordei, tocar. O que você faz com isso depois não me importa, mas não vou ser seu fantoche. O empresário deu um passo à frente tentando intimidar. Cuidado, senhorita, posso tornar sua vida muito difícil. Mais difícil que limpar privadas enquanto escondia quem eu era? Duvido. Joana olhou direto nos olhos dele sem piscar. Vocês queriam o concerto? Vão ter. Mas nos meus termos, por um segundo, pareceu que o empresário ia explodir. Mas então olhou ao redor, viu Dante, Victor, outros funcionários do teatro que tinham parado para assistir o confronto. Recompôs o sorriso. Claro, seus termos. Afinal, você é a estrela hoje. Virou-se e saiu, Rafaela correndo atrás. Assim que a porta fechou, Joana desabou em uma cadeira, pernas bambas. Você foi incrível, Dante disse. Estou com muito medo. Medo é bom. Victor colocou a mão no ombro dela. Significa que você está prestes a fazer algo importante. Às 7h45, 15 minutos antes do concerto começar, Joana estava no camarim olhando para o vestido que Victor tinha trazido. Simples, preto, elegante, o tipo de roupa que pianistas usam para não distrair da música. Ela vestiu devagar, ajeitou o cabelo em coque simples, olhou no espelho e viu não a faxineira que tinha sido, nem a prodígio que tinha sido forçada a ser. Viu apenas Joana, uma mulher de 20 e poucos anos que estava prestes a enfrentar o maior medo da vida. Batida na porta. Era a hora. Caminhou até os bastidores, ouviu o murmúrio da multidão do outro lado da cortina. 2.000 pessoas no teatro. 15.000 assistindo online, segundo o último número que Dante tinha visto. Victor estava ao lado dela. Lembra do que falamos? Tocar com a alma, não com as mãos. Exato. Ele beijou a testa dela como fazia quando ela era criança. Sua mãe estaria tão orgulhosa. As luzes do teatro começaram a diminuir. O murmúrio foi ficando silêncio. Chegou o momento. Joana respirou fundo, tocou a carta no bolso uma última vez e caminhou para o palco. O rugido de aplausos que a recebeu foi ensurdecedor. Ela viu Dona Célia em pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Viu Mateus gritando de apoio. Viu centenas de pessoas que tinham vindo acreditar que talento não tem classe social. E viu Rafaela, sentada na primeira fileira ao lado do pai, celular na mão, já gravando tudo. Joana sentou ao piano, ajustou o banco, posicionou as mãos sobre as teclas. E olhando direto para Rafaela, sorriu, porque tinha percebido algo que a garota mimada nunca ia entender. Não importava o que ela gravasse, o que manipulasse, o que distorcesse. A música ia falar a verdade, e a verdade sempre vence. O silêncio no teatro era tão profundo que dava para ouvir a respiração de 2.000 pessoas. Joana sentou ao piano de cauda no centro do palco, ajustou o banco, posicionou as mãos sobre as teclas. A luz do holofote era quente no rosto, mas ela não sentia. Estava completamente focada. Olhou para a plateia uma última vez. Viu Dona Célia na quinta fileira, mãos entrelaçadas, como se estivesse rezando. Viu Mateus na segunda, o cartaz, obrigado por me defender, apoiado no colo. Viu dezenas de pessoas com camisas caseiras, representando todos que já foram julgados, humilhados, subestimados, e viu Rafaela na primeira fileira, celular apontado, gravando tudo. Joana sorriu.
Não o sorriso de quem tem medo, o sorriso de quem finalmente entendeu que não precisa mais fugir. Começou a tocar. As primeiras notas eram de Rachmaninoff, a mesma peça impossível que tinha tocado no conservatório. A plateia reconheceu imediatamente. Alguns suspiraram em admiração. Era a escolha perfeita, o fechamento do círculo, de humilhação à redenção. Mas depois de 40 segundos, Joana fez algo que ninguém esperava. Parou. As mãos congelaram sobre as teclas. O silêncio voltou, agora tenso, confuso. As pessoas se olharam. Teria ela esquecido? Travado de nervoso? Então Joana levantou do piano e foi até o microfone na beira do palco. "Desculpem", ela disse, a voz saindo clara e firme pela primeira vez em anos. "Mas não posso tocar essa música, não do jeito que vocês esperam." Murmúrio na plateia. Rafaela franziu a testa. O empresário Ventura se inclinou para a frente, claramente incomodado. "Essa peça", Joana continuou, "foi a primeira que toquei depois de 10 anos fugindo. Toquei porque estava sendo humilhada. Toquei para provar meu valor. Toquei porque precisava defender minha dignidade." Ela olhou direto para Rafaela. "Mas hoje eu não preciso provar nada para ninguém." O teatro estava tão silencioso que uma agulha caindo seria ouvida. "Meu nome é Joana. Alguns de vocês me conhecem como a menina prodígio. Outros me conhecem como a empregada que viralizou. Mas a verdade é que eu sou só uma pessoa. Uma pessoa que passou os últimos 10 anos escondendo quem era porque achava que tinha decepcionado todo mundo." Lágrimas começaram a escorrer, mas ela não limpou. Achava que tinha desperdiçado um talento, que tinha jogado fora tudo que minha família sacrificou por mim. Dona Célia estava chorando silenciosamente, mas recentemente descobri algo. Descobri que minha mãe, no dia antes de nos perdermos, tinha escrito uma carta. Joana tirou o papel do bolso. Ela disse que ia me tirar dos palcos, que ia me libertar da pressão, porque viu que eu tinha 10 anos e não sabia brincar, que a música tinha virado prisão, não liberdade. Mateus limpou as próprias lágrimas, apertando o cartaz contra o peito. "Então hoje", Joana voltou para o piano, "vou tocar algo diferente. Não vou tocar para impressionar. Não vou tocar para provar que sou gênia. Vou tocar porque eu quero, porque a música finalmente voltou a ser liberdade." E começou a improvisar. Não era peça clássica conhecida. Era composição própria, nascendo ali mesmo, dedos encontrando notas que nunca tinha tocado antes. Era tudo que ela tinha sentido nos últimos 10 anos condensado em melodia. A dor da perda, a solidão da fuga, a vergonha do esconderijo e, finalmente, a libertação. Era a música mais bonita que qualquer um ali já tinha ouvido. Mas no meio da apresentação, algo aconteceu que ninguém esperava. As telas da transmissão ao vivo, que mostravam Joana tocando, de repente piscaram. A imagem mudou. E o que apareceu fez o empresário Ventura levantar da cadeira pálido. Era um vídeo de Rafaela, filmando escondida no corredor do Hotel Meridiano, filmando o momento privado entre Victor e Joana, invadindo a intimidade do reencontro deles, filmando a carta sendo lida, as lágrimas, a dor. E pior, tinha áudio dela falando ao telefone com o pai. Isso vai render tanto conteúdo, quanto mais dramático, melhor para a nossa campanha. 15.000 pessoas assistindo online viram. As 2.000 no teatro viram nas telas laterais. E todos entenderam instantaneamente o que estava acontecendo. Rafaela tinha transformado a dor de Joana em oportunidade de negócio. O teatro explodiu. Não em aplausos, em indignação. Pessoas gritando, vaiando, apontando para Rafaela que tinha ficado branca como papel. O empresário tentou sair, mas repórteres já estavam bloqueando as saídas, câmeras ligadas, perguntas sendo gritadas. Mas Joana não parou de tocar. Enquanto o caos acontecia ao redor, ela continuou. Porque aquele momento não era sobre Rafaela, não era sobre revanche, era sobre libertação.
E quando finalmente tocou a última nota, o silêncio que caiu foi diferente. Era o silêncio de 2.000 pessoas que tinham acabado de testemunhar algo maior que música. Tinham testemunhado alguém se libertando de uma prisão de 10 anos. Então, Mateus se levantou. Sozinho, no meio da plateia, levantou o cartaz e começou a aplaudir. Dona Célia se juntou a ele. Depois outra pessoa. E outra, e outra. Em segundos, o teatro inteiro estava de pé. Aplausos ensurdecedores. Pessoas chorando, gritando apoio, segurando as camisas com frases de representatividade. Victor estava nos bastidores com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Dante ao lado dele, também emocionado. Tinham sido eles que vazaram o vídeo de Rafaela. Dante tinha filmado ela no hotel e guardado como seguro. Quando viu ela apontando o celular durante o concerto, pronto para transformar mais um momento de Joana em conteúdo, decidiu que era hora da verdade vir à tona. Joana levantou do piano e foi até o microfone novamente. Obrigada, ela disse simplesmente. Obrigada por verem não uma empregada ou uma prodígio. Obrigada por verem só uma pessoa. E para todas as pessoas aqui que já foram julgadas pela roupa que vestem, pelo trabalho que fazem, pela aparência que têm, ela olhou direto para as câmeras. Vocês não precisam provar nada para ninguém. Seu valor não está no que os outros pensam de vocês. Está no que vocês escolhem fazer quando finalmente são livres para escolher. 6 meses depois, o Conservatório Imperial não existia mais. No lugar, funcionava a Escola de Música Livriana, nome em homenagem à mãe de Joana, totalmente gratuita, aberta para qualquer criança que quisesse aprender, independente de classe social ou histórico. Joana estava na sala principal, ensinando um grupo de 15 crianças. Mateus era o mais velho, tinha se tornado voluntário e ajudava os menores. Dona Célia trabalhava na recepção, recebendo novos alunos com aquela gentileza que sempre teve. Victor passava os dias no conservatório, ensinando quando a saúde permitia. Já não tinha mais muito tempo, os médicos tinham avisado, mas dizia que aqueles eram os meses mais felizes da vida dele, vendo Joana finalmente livre, finalmente ensinando pelo motivo certo. Dante tinha renunciado ao cargo no antigo conservatório e agora coordenava a escola. Dizia que tinha passado 20 anos ensinando música para os privilegiados e finalmente estava ensinando para quem realmente precisava. Rafaela tinha sido exposta nacionalmente. O pai perdeu a eleição de forma humilhante, mas 3 meses depois do concerto, ela apareceu na porta da escola, sem maquiagem cara, sem roupas de grife. Pediu desculpas, chorou, ofereceu trabalho voluntário. Joana aceitou, não porque tinha perdoado fácil, mas porque entendeu que todo mundo merece a chance de mudança que ela mesma recebeu. O vídeo do concerto tinha milhares de visualizações, virou matéria de jornal. Ofertas de gravadoras começaram a chegar. Joana recusou todas, porque finalmente tinha entendido o que a mãe tentou ensinar. Talento sem liberdade é prisão, e ela tinha escolhido ser livre. Naquela tarde, enquanto ensinava as crianças, Victor se aproximou. Colocou a mão no ombro dela com aquele carinho de sempre. Sua mãe estaria tão orgulhosa, ele disse. Joana sorriu. Acho que ela finalmente conseguiu o que queria, me libertar da gaiola dourada. E o que você vai fazer com essa liberdade? Joana olhou para as crianças, para Mateus ensinando pacientemente, para Dona Célia rindo com os pais na recepção, para Dante organizando partituras, para Rafaela no canto, ainda tentando encontrar seu lugar, mas finalmente tentando de verdade. Vou usar para libertar outros, ela respondeu, uma nota de cada vez.